pessoal, me chamo Alexandre Muniz e a gente está aqui mais uma vez para a gente esclarecer algumas dúvidas. Eu quero te ajudar você na sua caminhada com Deus e eu quero que você fique até o final do vídeo aqui, porque eu tenho certeza que se você ouvir essa palavra, Deus ele pode tocar no seu coração. Deus pode transformar o seu coração de pedra num coração melhor. E hoje, amados, eu estava pensando quantas pessoas que têm enfrentado tantos problemas na área do relacionamento. Eu acho que se fosse para a gente tirar essa questão, muitas pessoas elas enfrentam problemas nessa área. A área do relacionamento, ela sempre foi vista como algo que as pessoas todo dia têm uma batalha, têm uma luta. E por isso que é muito importante a gente manter o foco, manter a fé no Senhor Jesus, a gente crer nele, a gente tudo entregar na mão dele para a gente fazer as coisas direito. Normalmente quando os relacionamentos eles começam a dar errado, é justamente por isso. O começo do relacionamento que ele vai por água abaixo é quando as pessoas não têm propósito. E talvez o amor ele cega as pessoas nesse sentido do relacionamento. Talvez a pessoa está tão focada naquela outra que ela não consegue abrir os olhos e enxergar a realidade. E ela acaba forçando, levando um relacionamento de muitos anos em diante. E quando esse relacionamento termina, muitas pessoas elas saem todas machucadas desses relacionamentos. Esses relacionamentos não terminam bem. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas que você precisa ter em mente para você buscar uma companheira, para você encontrar uma pessoa. Não é errado você encontrar uma pessoa, mas também não é errado você ser solteiro. Você pode servir a Deus da mesma forma. Mas se você tem o desejo de procurar uma pessoa e encontrar, o certo é que você se encontre uma pessoa no povo de Deus. Falo isso para os que já são crentes no Senhor Jesus, para que no futuro você não venha sofrer. Porque tem muitas pessoas que elas estão sofrendo até hoje, porque tiveram um relacionamento com muitas máculas. E quando o relacionamento ele fica com máculas, as pessoas elas ficam tristes e quando elas terminam esse relacionamento, ficam as dores e as feridas. Por isso que é muito importante, amados, a gente buscar o foco e a orientação do Senhor. O coração das pessoas, ele não foi feito para a gente brincar, julgar ele para um lado e para o outro. Talvez as pessoas elas acham que as mulheres elas não têm sentimento e que normalmente existe um mundo lá fora, um ditado que o homem ele tem uma fama de se querer ser mais. Existe um ditado lá fora que o homem, quando sai numa noite, fica com muitas mulheres, ele que levou a vantagem. Mas, amados, a gente vai ver hoje na palavra de Deus que isso não é verdade, que isso é uma coisa do diabo, que o diabo coloca isso na cabeça das pessoas. E, infelizmente, elas acabam caindo nessa cilada. Então, quando nós vamos escolher um cônjuge, uma pessoa, a gente primeiro tem que ter algumas coisas que sem isso é impossível que dá certo. Não vai dar certo. A tendência é que as coisas deem errado se não tiver algumas características. É claro, você deve analisar e orar a Deus. Sempre toda decisão tomada, que ela é feita na base da oração, é uma decisão que vai transformar a sua vida. Não porque você quer, mas é porque você está tomando uma decisão baseada no Senhor. Eu vejo pessoas falarem que têm orado muito tempo por um relacionamento e talvez não aparece aquela pessoa e essas pessoas começam a desesperar. Elas começam a ficar tristes, cabisbaixas e também elas começam a ficar muito ansiosas com relação ao futuro. Será que eu vou ter alguém? Eu já oro tanto tempo por essas coisas e até hoje não apareceu ninguém. Entenda, amado, tudo é no tempo do Senhor. Deus não vai fazer nada num tempo prematuro para nos atingir, para que nós venhamos a cair. Mas Ele vai fazer tudo no tempo dele. E quando
as pessoas não esperam esse tempo, elas caem em ciladas, elas caem em armadilhas muito difíceis e o custo para sair dessas armadilhas é muito grande, muito grande. A primeira coisa que nós vamos analisar no contexto dentro da palavra de Deus aqui, para a gente escolher uma pessoa, se você está buscando um cônjuge, é sem dúvidas, é se ela é salva. Então, essa é a primeira forma que a gente pode buscar uma pessoa, se ela é salva, se ela já tem a sua fé depositada no Senhor Jesus, se ela já entregou a sua vida para Ele. Por que, amados? Porque, entenda, um cristão, ele nunca pode buscar algo do mundo. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que querem ser missionários na vida das outras pessoas. Elas falam assim, olha, eu vou me juntar com você, nem fala-se mais a palavra casar, né, no mundo, né? O mundo já fala juntar, né? Eu vou me juntar com você e a gente vai viver a nossa vida. Amados, isso dá errado. É como se fosse que tivesse uma canga ali e vocês dois estão caminhando. Se um puxa para o lado e o outro puxa para o outro, qual que é a chance de o boi andar reto? Então não tem como. Então é algo muito difícil e que ultimamente tem levado as pessoas a caírem em pecado. Porque as pessoas, muitas delas, não digo todos, mas muitas delas não estão sabendo esperar. Muitas pessoas estão querendo fazer as coisas tudo no tempo delas e quando elas veem que as coisas dão errado, elas acabam se frustrando, ela acaba se decepcionando. Por quê? Porque o coração dela a enganou, o coração dela enganou ela e ela caiu no abismo. Então a primeira coisa, quando a gente vai escolher uma pessoa sendo servo de Deus, é se essa pessoa ela é salva, se essa pessoa ela tem a salvação em Cristo Jesus. Isso é algo muito importante. Sem, amado, a pessoa não ter a salvação, não vá, porque você vai cair numa cilada, você vai cair num jugo desigual. E não existe essa de que as pessoas dizem, você pode ser um missionário na vida dessa pessoa para ela se converter. Amados, isso não existe. O jugo desigual, ele pode parecer ser uma coisa boa. É como o pecado no jardim do Éden, mas isso não é bom. Muitas oportunidades o diabo ele vai colocar na sua vida. Ele vai colocar uma oportunidade de você sempre estar pecando, uma oportunidade de sempre você fazer as coisas erradas. E é isso que ele quer. Ele quer colocar as piores oportunidades. E infelizmente tem pessoas que abraçam essas oportunidades e elas caem em ciladas, elas caem nas mentiras de Satanás. Então o primeiro ponto para você encontrar uma pessoa é encontrar uma pessoa no povo de Deus. A gente vai ler um versículo aqui que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 14, que nos diz essa realidade, que nos diz que nós devemos ter comunhão. Então, isso daqui que fala acerca do jugo desigual. Se não tem comunhão, tem jugo desigual. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem injustiça com injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E aqui ele vai seguindo nessa mesma proposta de fazer as perguntas. Amados, se uma pessoa ela vive no mundo, ela é uma pessoa das trevas, e você é um servo de Deus, você que honra o nome do Senhor, não faz sentido nenhum você buscar uma pessoa no mundo para ser sua companheira. Isso vai acontecer porque o diabo ele vai colocar na sua vida pessoas assim, ele vai colocar os manjares do mundo, ele vai colocar pessoas incrédulas na sua vida. Isso tudo para quê? Para te atrapalhar. Então a palavra jugo que está escrita aqui é como se fosse uma canga, né? Não sei se vocês já viram, mas na roça assim, quando a gente vai trabalhar, tem um jugo, uma canga. Então, se você tem um jugo ali que um puxa para o lado, um para a direita, o outro para a esquerda, né? Não vai dar certo. A chance disso dar errado é muito alta. E isso vai levar o sofrimento para a sua vida inteira. A primeira coisa que vai prejudicar é se você tem um testemunho seu em relação a isso.
Isso vai te prejudicar o seu testemunho em relação a isso, porque a gente não pode nos prender a isso. Eu acho muito interessante que aqui menciona a palavra prender, né? E quando a palavra fala prender, é atar, é a palavra no sentido de estar ligado, uma pessoa que está presa a algo. E muitas pessoas estão presas num jugo de escravidão. Um jugo de escravidão não só do pecado, mas também em relação à área do relacionamento. Amados, Deus preparou para nós, cada um dos seus, que buscam Ele com verdade, com sinceridade, que esperam no Senhor. Deus prepara coisas boas para nós. Então a gente tem que saber esperar. Não é pelo olho que você vai olhar, não é pela boniteza, pela aparência, mas você vai olhar pelo coração. E a Bíblia diz que quem conhece o coração do homem é apenas o Senhor, tá bom? Então, isso de ir pela aparência, é que muitas pessoas fora falam assim: ela é uma pessoa bonita, ou ele é uma pessoa bonita. Cuidado que isso pode te enganar. Cuidado que isso pode ser uma fonte para que você caia em tentação. E isso vai dar errado. Se você ir pela beleza exterior, você não consegue ver o que está dentro na beleza interior. Então nunca vá pela aparência. A aparência, ela engana. É muito fácil algumas pessoas viverem de aparência, mas Deus conhece o coração de cada uma das pessoas. Por isso que é importante, se você vive uma vida assim, uma vida que vive de aparência, que você quer agradar uma pessoa, ou de repente você quer conhecer aquela pessoa, você tem o intuito de namorar, começar um namoro com uma pessoa, e você começa a viver uma vida de aparência, isso dá errado. Olha o que o Senhor diz quando Davi, né, ele é ungido como rei de Israel, lá no capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Nos diz assim, ó, o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Agora preste atenção nisso. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amados, Deus, ele sempre está olhando para o coração. Ele olha para o coração das pessoas. Então não adianta você, aqui é claro, num contexto de rei, que o Senhor tinha rejeitado Saul, né? Mas isso serve de lição para nós, porque o Senhor nunca vai ver como nós vemos. Talvez a gente vê uma pessoa que ela é muito bonita, e isso chama atenção, principalmente dos homens, isso chama muita atenção, mas a gente não deve exaltar o nosso coração e deixar que o nosso coração seja levado por isso, pela beleza exterior, mas sim pela beleza inferior do coração, do que tem no coração daquela pessoa. Por isso que é muito importante a gente não atentar pela beleza, pela altura, mas atentar pelo o coração daquela pessoa. A gente deve orar e pedir ao Senhor que revele para nós como é o interior daquela pessoa, porque Ele conhece. Então, a forma como que a pessoa vive, a aparência, ela não vai te dizer nada. Ela pode ser uma pessoa muito bonita, mas pode ser uma pessoa que não puxa pelas coisas de Deus. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que elas vão realmente pela aparência. Viu a primeira pessoa ali e foi pela aparência. E isso é muito triste. Você ir para a aparência, você dá um tiro no escuro. Outra coisa que é muito importante é a influência. Amado, essa área, tanto a área sexual quanto a área do relacionamento em si, essa área tem sido influenciada cada dia mais. E as pessoas, elas talvez não veem uma realidade que está por detrás disso. É as emoções. Sabe aquele amor melancólico? Aquele amor que a pessoa tem tudo ali, que é um amor realmente que a pessoa não vê mais nada. A Bíblia diz assim que nós devemos amar primeiro a Deus. Primeiro a gente ama a Deus mais do que tudo.
Então você não pode amar mais o seu esposo, mais o seu filho, mais primeiro o amor que tem. Você tem que estar centralizado no amor de Cristo Jesus. E isso é muito importante, porque tem pessoas que elas deixam o coração delas se levar pelas emoções. E as emoções, amados, isso é algo que vai prejudicar. As emoções, elas não mostram nada para nós. Talvez a pessoa tome uma decisão pela emoção. E eu vejo muitas pessoas falarem, segue o seu coração. Amados, isso é um grande erro, porque o coração do homem é enganoso. A gente não sabe o que tem no coração do homem. Não siga o seu coração, siga a vontade de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé. E lá em Jeremias, capítulo 17, o versículo 9, diz assim, enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha que interessante, amado. O coração do homem é um coração que engana. Talvez você está apaixonado, mas pela pessoa errada. Talvez o Senhor tenha rejeitado aquela pessoa, mas você tenha insistido em lutar contra o Senhor. A nossa luta, amados, se nós lutamos contra o Senhor, se nós estamos em rebeldia contra o Senhor, nada de bom pode fluir. Por isso que é importante nós vivenciarmos uma luta digna, lutar contra o nosso inimigo, que é o diabo. Então a primeira coisa que a gente pode fazer lutando é seguindo os passos do Senhor, não prendendo a um jugo desigual. E lembre-se, o coração, ele engana. O coração, ele não está apto para tomar as decisões. Às vezes as pessoas falam, apenas siga o seu coração e faça isso. Tem muitas frases aí, motivacionais que falam isso, de seguir o coração. Mas nós devemos seguir aquele que conhece o coração, que é Cristo. E quando você toma essa decisão, quando você escolhe uma pessoa de Deus e começa um relacionamento, aquilo pode até ter barreira, mas tem tudo para dar certo, porque Deus apoia. Deus nunca vai apoiar, amados, uma relação que seja num jugo de escravidão. Deus nunca vai apoiar uma relação que seja desigual, mas Deus apoia uma relação que ela seja dentro dos propósitos e dos parâmetros dele, tá bom? Também num relacionamento a gente deve observar quando os propósitos. Tem muitas pessoas que talvez elas falam, eu não estou em jugo desigual, aquela pessoa é salva, ela está em obediência, ela é batizada, por exemplo, mas há outra coisa muito importante que a gente tem que ver. Qual que é o propósito daquela pessoa? Será que ela é uma pessoa que ela é crente no Senhor Jesus fria ou não? Então isso também é muito importante, porque o propósito, ele influencia. Não adianta nada você ter uma pessoa ao seu lado e ela é uma pessoa salva, ela é uma pessoa que conhece, mas ela não puxa para as coisas de Deus, ela não tem propósito. Talvez o marido vai nas reuniões e a mulher não quer ir e puxa para trás. Então, amados, tem que ver também o propósito. Lembre-se que o namoro, a finalidade dele é para o casamento. E quando a gente está conhecendo alguém, quando a gente está começando a namorar alguém, é muito importante a gente olhar estas coisas, olhar qual que seja o propósito e tudo que está envolvendo ainda dentro do namoro. Porque a Bíblia diz que quando o que Deus uniu, o homem não pode separar, né? E hoje em dia tem um tal de chamado divórcio que tem acabado com as pessoas. Por quê? Porque elas tomam uma decisão, mas não baseada dentro de Deus, não baseada tomando uma decisão, uma opinião com o Senhor, mas elas seguem o seu coração. Um exemplo muito claro isso, a gente vai ver de duas decisões bem diferentes de dois homens. Ambos estes homens eram servos de Deus, mas tomaram decisões diferentes. E uma dessas decisões arruinou a vida deste homem, e a outra decisão, ela trouxe uns frutos muito benéficos para a vida desse homem. E é em relação também a essa área do relacionamento, de procurar uma pessoa para estar ao seu lado. E a primeira, eu acho que muitas pessoas, elas conhecem sobre essa passagem na Bíblia, né?
Essa passagem ela é muito conhecida, eu creio que muitas pessoas já viram, que é sobre Sansão. Sansão, ele era um homem que ele tinha feito um voto nazireado e ele tinha algumas restrições que ele não podia fazer. E se tinha uma coisa que o Senhor proibia naquela época, eram os povos do Senhor ter relações com outras pessoas, relações que eu digo em relação a vínculo, obter povos, mulheres de outras pessoas, mulheres que não fossem do povo de Deus. Por quê? É exatamente por isso, como a gente leu lá em 2 Coríntios 6,14, porque era um jugo de desigual. Então o Senhor ele não permitia isso, mas Sansão ele tomou uma decisão na vida dele, que isso acabou com a vida dele. Ele tomou uma decisão de achou-se ali no povo dos filisteus uma mulher, e ele tomou essa mulher para si. E a consequência é que os mesmos olhos que viram a beleza daquela mulher de Dalila foram os mesmos olhos que depois foram furados pelos filisteus. A gente vai ler essa passagem lá em Juízes capítulo 14 e o versículo 3. Diz assim, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha que interessante, irmãos, o que eu havia dito aqui. Os olhos também enganam. E ele foi pela aparência. Sansão foi por algo que ele falou, olha, aquela ali agradava, ela agrada meus olhos. Ela tem uma aparência bonita. Essa revolta aqui, a Bíblia menciona no próximo versículo que ela vinha do Senhor. Mas isso traz uma lição muito importante. Não vá pelos olhos, porque Sansão, depois que ele teve esse vínculo com uma mulher que não era povo de Deus, ele teve os seus olhos perfurados. Então, que nós não vivamos uma vida assim. Então, a diferença muito grande, em contraste aqui, é quando Isaac tomou uma decisão de escolher uma mulher. Isaac, lá em Gênesis capítulo 24, ele toma uma decisão de buscar uma mulher, uma serva de Deus, né? Ali é uma figura de Cristo buscando a sua igreja, a noiva, né? Então ele resolve tomar aquela decisão, mas ele não toma nenhuma decisão por impulso. Ele fala assim, olha, aquela mulher que tirar da água para beber, essa vai ser a que o Senhor escolheu. E aparece Rebeca e faz conforme a oração dele. Ele tomou uma direção do Senhor. Se você está procurando uma pessoa de Deus, busque essa pessoa tomando uma direção no Senhor Jesus. Busque essa pessoa sendo guiado no Santo Espírito de Deus, porque Deus vai honrar o seu relacionamento. Lá em Gênesis capítulo 24 e o versículo 12, a gente vai ler agora, lá diz sobre Isaac e sobre Rebeca. E lá em Gênesis capítulo 24, versículo 12, diz assim, e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e sua bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Isso é muito interessante, amados. Isaac ele buscou a direção do Senhor. E que eu quero que hoje você possa estar pensando nisso. Você tem buscado a direção do Senhor ou não? Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que você possa estar pensando nesses pontos e que Deus abençoe sua vida e o seu coração. E que lembre-se, as melhores escolhas feitas, elas são feitas dentro da palavra de Deus. Toma uma decisão de buscar um relacionamento sem mácula. Toma uma decisão de buscar um relacionamento que seja dentro da palavra de Deus. Que eu tenho certeza que o seu relacionamento vai ser honrado. Busque fazer tudo segundo a vontade de Deus.
e Ele vai honrar a sua fé. Que Deus abençoe a cada um de vocês.